biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. A floresta de araucária ocorre na região sul, em consequência das baixas temperaturas, e na região sudeste, em locais de baixa temperatura devido à altitude elevada. É uma região de clima permanentemente úmido, sem estação seca. Sua vegetação apresenta-se mais densa nas encostas de morros e próximas a cursos d'água, ou ainda sob a forma de capões, que são manchas associadas a formações de campos. As araucárias, ou pinheiro do Paraná, não são as únicas espécies vegetais dessa região, que é composta ainda pelo podocarpus, a erva mate, a canela e a samambaia-açu, que é a maior samambaia do país. Essas espécies, que precisam de pouca luz para viver, encontram condições ideais sob a sombra da araucária, proporcionada pelo desenho único de sua copa. O pinhão não vem da araucária? A araucária é uma planta dioica, ou seja, existem árvores masculinas e femininas. Seus órgãos reprodutores são os estróbilos. O feminino é maior e o masculino menor. O pinhão é a semente, resultado da fecundação. O pinhão é encontrado nos estróbilos femininos, sendo uma importante fonte de alimento. Animais como a gralha azul e a cutia, ao esconderem as sementes no solo para comer depois, contribuem para a disseminação da araucária. Eugênia piriformis é o nome científico dela e popularmente conhecida como uvaia, uvalha, até mesmo como orvalha. É uma fruta nativa de todo o sudeste brasileiro, é amplamente encontrada na Mata Atlântica. Ela tem as variedades doce e azeda. Tem frutos tanto doces quanto azedos em plantas diferentes, é claro. Aqui eu estou do lado de uma uvalha azeda. Ela está em produção agora, porém quase o ano inteiro ela tem fruta.
Se a gente reparar no pé agora, a gente vai ver que tem frutas maduras, frutas pequenas, flores, botões de flor, ou seja, ela vai permanecer por um bom tempo ainda em produção. Eu vou colher aqui uma fruta agora para a gente ver como que ela é em si. Vocês podem ver que ela é uma fruta não muito grande, amarelada, levemente alaranjada quando bem madura. Frutos redondos, meio ovalados. Tem de 1 a 3 sementes normalmente dentro dela. Normalmente é 1 ou 2. Muita polpa, carnuda. Suculenta. Essa é azeda. E mesmo assim, para quem gosta de frutas azedas, é um prato cheio. O suco disso é um espetáculo. E a variedade doce, ela é realmente docinha mesmo, não tem acidez nenhuma. É a mesma coisa que você chupar uma fruta do milagre e depois chupar uma dessa. Já é uma planta bastante difundida nos pomares dos quintais aí da vida. Vale a pena você ter um exemplar na sua coleção, no seu fundo de quintal. Fruta muito boa, nativa, fácil cultivo. Essa é a uvaia, tá joia? O Brasil passa por uma crise política sem precedentes. Finalmente nos demos conta de que a corrupção afeta todas as áreas do Estado brasileiro. E com o meio ambiente, não é diferente. Enquanto as reservas naturais da Amazônia estão sendo usadas como moeda de troca pelo governo federal, no estado do Paraná, um grave precedente pode ser aberto e fragilizar as unidades de conservação de todo o país. A suspeita de irregularidades na concessão de uma licença ambiental levou o GAECO à casa do presidente do IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. Segundo o Ministério Público, aproximadamente 12 hectares de área de preservação ambiental e de Mata Atlântica foram danificados pela empresa, com autorização irregular do Instituto Ambiental do Paraná. Quantos dias ele me daria isso para começar a desmatar? Só para eu saber assim, por 5 dias. Imagine um lugar com características únicas no mundo. Cânions, cachoeiras, nascentes, sítios arqueológicos, espécies preciosas, um enorme reservatório natural de água e centenas de cavernas, muitas ainda não identificadas. Esta é a área de proteção ambiental da Scarpa devoniana. Estas rochas foram o fundo de um oceano 400 milhões de anos atrás, no período devoniano.
A escarpa devoniana é um gigantesco degrau topográfico com 260 quilômetros de extensão. A escarpa devoniana é uma estrutura de relevo, né, que marca a separação entre o primeiro e o segundo planaltos paranaenses, né? Então é como se fosse um degrau numa escadaria. Localizada na região dos Campos Gerais, a APA da escarpa devoniana passa por 12 municípios. A área é a maior unidade de conservação de uso sustentável do Paraná. A área de proteção ambiental é a unidade de conservação onde as atividades humanas e a natureza fazem as pazes. Ela permite a existência de propriedade privada, ela permite atividades econômicas como agricultura, como reflorestamento, como pecuária, até como mineração, dentro de um nível de controle que, ao mesmo tempo, permite a existência de áreas naturais. Na área de proteção, há uma rara combinação de dois ecossistemas da Mata Atlântica que estão em extinção: os campos naturais e a floresta com araucária. Aqui existem atrações como o Buraco do Padre, o Cânion Guatelar, as belas paisagens de São Luís do Purunã, o Parque Vila Velha, o Parque do Monge e o Vale do Curisco. Além da vida selvagem, a APA tem uma rica cultura e história. Os primeiros movimentos tropeiros registrados no Brasil foram nos Campos Gerais. Motivos para transformar a região em um enorme polo turístico. Mas este paraíso está ameaçado. Os campos que deram nome à região dos Campos Gerais hoje estão assim. Nas últimas décadas, eles vêm sendo destruídos pelo excesso de atividades que degradam a mata nativa e pela omissão do poder público. Este estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa mostra o avanço da destruição do ecossistema nos últimos 25 anos. Infelizmente, estamos diante de uma catástrofe que, apesar de silenciosa, tem proporções mundiais. 99% da floresta com araucária e dos campos naturais do Paraná foram destruídos em menos de um século. E agora, as últimas áreas com remanescentes ainda preservados nunca correram tanto risco de desaparecer. Um projeto de lei quer reduzir a APA da escarpa devoniana em quase 70%. Os pareceres do Ministério Público e da Universidade Estadual de Ponta Grossa foram solicitados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Mas antes mesmo deles ficarem prontos, o projeto que reduz a área de proteção ambiental foi aprovado pela comissão. O projeto, que vai contra compromissos internacionais de preservação assumidos pelo Brasil, é dos deputados Plauto Miró, Ademar Traiano e Luiz Cláudio Romanelli. O relator é Pedro Lupion. Na verdade, esse projeto ele nasceu de uma demanda que me foi trazida pelo presidente do Sindicato Rural Patronal de Ponta Grossa, Gustavo Ribas. A minha família está aqui nessa região dos Campos Gerais. Os nossos títulos de propriedade vêm desde 1750.
O projeto tem apoio de setores produtivos, entre eles a Federação da Agricultura do Paraná. Qualquer região que tem indústria tem poluição. Não há indústria que não polua. Eu acho que há excesso de preocupação, até porque hoje, se nós formos avaliar, nós estamos praticamente utilizando toda a escarpa, a região da escarpa devoniana, com plantios. O setor produtivo, né, quer continuar produzindo, como sempre eu fiz, dentro da lei, dentro da legislação florestal. Os limites do uso de solo estabelecidos no plano de manejo da APA não são respeitados. Um exemplo é esta fazenda de reflorestamento em Seigés, plantada a poucos metros do Vale do Corisco. Observe a quantidade de pinos sobre a cachoeira. O pinus contamina o solo e prejudica as vegetações nativas. Se o projeto de lei for aprovado, irregularidades como estas vão ser cada vez mais frequentes e continuarão impunes. Está pretendendo instituir uma espécie de anistia aos crimes executados, né, pelos proprietários rurais que desenvolveram essas atividades em desacordo com o plano de manejo da APA. O senhor tem propriedades lá na região? Tem negócios? Eu não tenho propriedade, não sou homem do agronegócio, sou isento. Nem negócios nas proximidades, alguma outra empresa que o senhor seja sócio? Qual é a razão dessa pergunta que você quer saber? Porque o senhor é um dos autores do projeto de lei, né? Isso não tem razão de se eu tenho ou não tenho negócio. Eu, pessoalmente, não tenho. Tenho um filho que tem uma empresa com atividades na região, totalmente regularizada, na região de Piraí do Sul. Se é essa a pergunta que você queria que eu respondesse, está respondido. E qual que é a empresa dele? Não te interessa, fiscaliza, vai atrás, olha. Tá bom. Olha, procura saber aí no cadastro das empresas do Paraná. Tá bom, obrigada, presidente. Você veio aqui com um objetivo bem claro, né? Perguntar sobre o projeto de lei? O atual responsável pela APA e por garantir a conservação do patrimônio natural do Estado é o Instituto Ambiental do Paraná. Mas ninguém do IAP quis falar sobre o assunto. O estudo que propõe reduzir a área de proteção e embasa o projeto de lei foi feito pela Fundação ABC, mantida por empresas do agronegócio. Esse estudo serve para mostrar como a APA está sendo ocupada hoje. Esse estudo é um estudo de utilização do solo, só isso. Não tem um levantamento vegetal, um levantamento animal, não fala nada das atividades culturais dos povos que habitam essas regiões. É impossível embasar um projeto de redução de uma APA com um trabalho desse. Nos causa estranheza um projeto de lei ser fundamentado apenas pela realização de estudo por uma fundação. A solicitação do estudo enviada à Fundação ABC foi assinada pelo presidente do IAP em nome do Conselho Gestor da APA. Mas o grupo nunca solicitou o estudo à entidade, como mostram as atas das reuniões. Como o IAP é um órgão do Estado, fomos atrás do governador. O IAP pediu para a Fundação ABC fazer esse estudo. A gente não encontrou licitação para isso, nem contrato, nada. Eu não tenho conhecimento, mas de fato se fizeram porque está dentro da lei. Mas vou dar uma olhada. Será que a gente pode marcar outro dia, então? Não se tem conhecimento sequer de uma decisão administrativa que tenha determinado a dispensa de licitação para a contratação dessa fundação. Nós não temos como desconsiderar o que nós ratificamos, o que nós temos como valor, por conta do interesse de meia dúzia
de deputados que estão jogando no lixo o futuro ambiental do Paraná. Um projeto de lei como este precisa ser amplamente discutido com a sociedade. Uma suposta audiência pública foi feita em Ponta Grossa, mas o evento não foi reconhecido pelo Ministério Público nem pela OAB. Dezenas de pessoas foram impedidas de entrar. A audiência começou exatamente às 9 horas, portanto são 3 horas já de discussão lá dentro do Cine Teatro Ópera e como vocês podem ver, bastante gente aqui fora. Aliás, não entendo por que os colégios estaduais de Ponta Grossa liberaram seus alunos para vir numa audiência. Não entendo por quê. Quando uma criança deixa a sala de aula para participar de uma audiência pública, é a chance que ela tem de aprender na prática sobre democracia. Isso quando ela pode entrar e quando existe democracia. A APA da Scarpa Devoniana é um patrimônio natural, histórico e cultural de todos nós. Não é justo que a sua área seja mutilada por interesses políticos e econômicos de um pequeno grupo. Quais os verdadeiros interesses por trás desse projeto de lei? Ele pode ser votado a qualquer momento. A única maneira dele não ser aprovado é pressionando os deputados. O futuro da APA, da Scarpa Devoniana, também depende de você. Tudo bem? O Meu Paraná veio até a região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para falar de uma das belezas naturais mais impressionantes do nosso estado. Nós estamos exatamente num dos pontos por onde passa a chamada Scarpa Devoniana. Uma formação geológica única. É como se fosse um imenso degrau que separa o primeiro do segundo planalto. Um trecho que concentra tanta riqueza, cânions, vales, rios, campos naturais, porções de florestas com araucárias, que está dentro de uma área de proteção ambiental. A Scarpa Devoniana corta o Paraná de norte a sul, tem 260 quilômetros e passa por 12 municípios. Na área estão várias propriedades particulares e algumas aproveitam o potencial ecológico para investir no turismo. São fazendas com pousadas, turismo de aventura, natureza e cultura. Estamos em Ponta Grossa, na localidade de Itaiacoca. Quem nos acompanha para desbravar essa área tão rica do relevo paranaense é o professor de Geologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gilson Burigo. Nós estamos nesse ponto, na transição entre o primeiro planalto, que é o Planalto de Curitiba, da região metropolitana, e o segundo planalto, que é o Planalto dos Campos Gerais, onde fica a cidade de Ponta Grossa. A quebra do relevo, esse paredão vertical que nós temos aqui, é o que representa a Scarpa Devoniana. Nossa equipe segue em uma caminhada leve e bem rápida pelo meio da mata, que revela outro cenário impressionante. Esse aqui é um local emblemático da região dos Campos Gerais, é o geossítio Furnas Gêmeas. Então aqui nós temos o desenvolvimento de uma forma de relevo especial, que são feições de desabamento do teto do conjunto de rochas que sustenta a Scarpa. E são as Furnas Gêmeas, né? A gente vê que tem uma aqui desse lado e andando mais um pouquinho do outro lado tem a outra furna. Sim, nesse local a gente vê que elas se desenvolveram muito próximas, Então essa forma assim aproximadamente circular, no seu diâmetro, e é um verdadeiro poço de desabamento. A gente tem aqui perto de 54 metros de desnível, A primeira furna tem algo próximo de 40 metros. Olhando assim, a gente consegue ter uma noção da beleza das florestas formadas dentro desses dois gigantescos buracos. Mas é do alto que a imagem fica ainda mais sensacional. Interessante que a gente vê uma vegetação muito intensa
nessa furna? As condições que se criam pelo relevo, pela concentração de umidade, né, faz com que a gente tenha um conjunto de animais e plantas que é diferente do entorno. Dali, nossa equipe seguiu para um ponto turístico bastante visitado. Dentro da área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana, tem vários pontos turísticos que são em propriedades particulares, mas que estão abertos para visitação. A gente está indo conhecer o Buraco do Padre. O Buraco do Padre é uma área especial, é uma furna também, né? A gente costuma brincar até que é a joia da coroa do patrimônio geológico dos Campos Gerais. É uma trilha suave, né? Perto de 1 quilômetro de deslocamento, né? Que as pessoas não têm nenhuma dificuldade e assim podem conhecer esse atrativo especial aqui da região dos Campos Gerais. E a gente está chegando. E aqui então temos, né, o Buraco do Padre, né, um dos principais geossítios da região da APA da Scarpa Devoniana. Né, é um dos tesouros que nós temos, né, protegidos pela APA da Scarpa Devoniana. É muito lindo. Parece que é mais largo na base e vai afunilando, né? Exatamente. Né? A própria dinâmica do processo erosivo, intensificada pela presença da cachoeira, ajuda a dar essa morfologia um pouquinho variável. Então, nós temos vários animais que acabam utilizando esse local. Talvez um dos maiores destaques seja o andorinhão de coleira, né? Que faz o seu ninho, que utiliza o local como abrigo, né? Para passar a noite ou então para reunir-se em grupo. A Scarpa Devoniana ainda concentra outros pontos turísticos bastante conhecidos no nosso estado. A região próxima ali, a área onde nós temos o pedágio, né, é uma área significativa, cheia de atrativos, né? Nós temos também aqui na região de Ponta Grossa outros locais, como é o São Jorge, né? Nós temos o Parque Estadual do Guartelá, mesma coisa nós temos no Parque do Cerrado, em Jaguariaíva. Mas essa área de relevo tão singular e tão importante para o nosso estado está ameaçada. O Clóvis Borges, que faz parte da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, estava contando que essa área de proteção ambiental foi criada em 92, justamente para preservar essa natureza, que já mudou bastante, né, Clóvis? Nas últimas décadas, todo o segundo planalto do Paraná, que era formado por campos naturais e capões de floresta com araucária, foi transformado em agricultura e áreas de reflorestamento. E o que sobrou dessa área é onde existe a área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana, que é tremendamente importante para manter o patrimônio natural que sobrou ainda aqui no estado do Paraná, e ao mesmo tempo tem uma importância única para a exploração econômica. É uma área de produção de natureza, onde atividades de turismo seriam absolutamente compatíveis com as outras atividades hoje existentes. Hoje existe um projeto na Assembleia Legislativa que quer reduzir essa área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana. O que diz exatamente esse projeto? Explica pra gente. Bom, é um projeto muito incomum, porque reduzir unidades de conservação, isso só em exceções muito importantes e que não se sustenta a justificativa que está sendo feita pela Assembleia Legislativa, uma vez que são as últimas áreas que existem e há uma consolidação de uso econômico a partir da agricultura e reflorestamento que já estão postas e ninguém está contestando essas áreas. Nós estamos justamente mostrando que a área de proteção ambiental que sobrou tem outros usos e pode beneficiar toda a sociedade a partir disso. Diante de tamanha preocupação, quem compreende a importância da Scarpa acredita que a forma mais eficiente de aliar preservação com atividade econômica é o turismo. O termo Scarpa diz respeito à formação geológica, que é a única no mundo e tem uma importância extraordinária. Mas nessa área você tem ambientes de campos naturais e de floresta com araucária, que eram típicos aqui do primeiro e segundo planalto do Paraná, e animais muito interessantes como o lobo-guará, tamanduá-bandeira, onça-parda, que são justamente grandes atrativos que ainda ocorrem, embora bastante pressionados, e que novamente são grandes atores para atrair turistas e para gerar renda e empregos na região.
esse lado da vocação turística que essa região apresenta, aliado à questão do ponto de vista até didático que isso aqui traz para que a gente entenda como que essa região se formou e se desenvolveu, representa um grande caminho para a comunidade, para a sociedade que vive aqui na região. Nós estamos em São Luís do Purunã, região de Balsa Nova, a 50 quilômetros de Curitiba. Uma beleza única que fez crescer nessa região o turismo rural. As pousadas, os hotéis fazenda trazem mesas repletas de delícias. Um café da manhã apetitoso. Almoço feito com muito capricho. Mas o que mais chama a atenção está lá fora. O foco principal é a preservação da natureza, é o que a gente vê. Se a gente não conseguir conservar, você não vem me visitar. Entendeu? Então a gente preserva o máximo. O que você tenta passar para quem vem visitar? O cara vem aqui e recarrega a bateria. Vem, come bem, toma um bom café, vai fazer um passeio a cavalo, faz uma trilha, vai conhecer um pouco de geologia. É um pouco de tudo mesmo. Descanso, lazer. E para quem mora na cidade nem sempre tem oportunidade de fazer uma cavalgada, um pouco de aventura. Agora a gente vai fazer o passeio a cavalo, dura mais ou menos 45 minutos. De 35 a 40 minutos. Para conhecer um pouquinho a região, os hóspedes também vão junto. Esse é um passeio que acontece sempre, né? Isso, geralmente todos os finais de semana temos esse passeio. Um caminho dos tropeiros, né? O Real Caminho do Viamão, como conhecido, que nós refizemos uma parte dele aqui dentro do hotel. E essa é a exigência, tem que usar o capacete. É o obrigatório, todos os integrantes, as pessoas que não têm o contato diário com o cavalo, usar o capacete. Acho que faz uns 15 anos, 20 anos que eu não ando a cavalo. Ah, tranquilo. Os cavalos todos são bem dóceis, já são acostumados com a cavalgada, com o ambiente aqui. Foi. Da sede do Hotel Fazenda, nosso grupo segue para o campo. O caminho que os tropeiros faziam na travessia para ir a Curitiba, logo à frente ali você já vai ver os canyons e já temos uma visão de Curitiba. Hoje o dia não está favorecendo, mas quando o tempo está bem limpo, que não tem nada de nuvens, um pouco mais à direita conseguimos ver até a Serra do Mar. Aqui na época dos tropeiros teria uma descida que descia pelos cânions e seguia naquela estrada que aparece lá. Bem pela manhã a gente vê o lobinho guará, são lebres, raposa, os lobinhos cachorro do mato, tem ainda, se vê, há boatos na região, até esses dias andavam as fotos que viram uma onça, mas não aqui, mais à frente. Justamente porque é uma área bem preservada. Isso. A gente vem para cá, vem meu filho, minha esposa, minha filha, minha família inteira andar aqui. Esse lugar para você é especial? Para mim é muito especial. Eu acho muito lindo, eu acho a região aqui maravilhosa. Para mim é o lugar mais bonito que tem aqui em São Luís do Purunã. Dá uma paz muito grande, volto para Curitiba renovado para passar a semana. A Penélope nasceu na Inglaterra e há 10 anos mora na região de São Luís do Purunã. Primeira vez que eu veio aqui, assim, chegando, me lembrou da minha terra. Só que tudo é muito maior, mas realmente tem uma lembrança de lá que eu acho que por isso eu me senti tão confortável. Essa natureza, essa paisagem, essa geografia. Sim, e também ter essa possibilidade de ter os meus bichos aqui. Os bichos agora estou super feliz. Achei um lugar onde eu posso ficar tranquila, em paz e em casa, que para uma estrangeira é muito importante. O que está achando, Maria Fernanda? Eu tô achando legal. Bacana?
Conhecia já esse lugar? Não, primeira vez que eu tô aqui. Obrigada, paisagem linda, muito bacana, vale a pena. O pesquisador Carlos Solera é um apaixonado por este lugar e pela história dos tropeiros, que sabiam muito bem como aproveitar o tipo de relevo dessa região. Já havia esses capões, é comum as pessoas que não conhecem achar que houve uma devastação. Pois é. Ah, não tem árvore, por que derrubaram? Não, sempre foi assim. Os capões de mato, junto às águas, a presença da araucária, né, e tudo isso já era uma constante. Então essa visualização de terreno limpo possibilitava aos tropeiros também um sentido de segurança, que eles conseguiam visualizar à distância a presença, quais eram os inimigos da época, as feras, onças, animais bravios e a presença indígena, que assaltava às vezes. Carlos Solera também acredita que o turismo pode contribuir para desenvolver economicamente a área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana. Nós não temos assim um terreno tão produtivo para a agricultura como seria, por exemplo, o norte do Paraná, o oeste do Paraná, né? Então eu vejo o turismo como um grande motivador, um grande elemento do fomento e de assentamento, porque o turismo possibilita o desenvolvimento de pequenas e médias e grandes propriedades. Percorrendo o bosque, que acaba novamente numa paisagem de Campos Gerais, a gente percebe no horizonte o cenário exuberante. A gente conheceu o Geraldo no Hotel Fazenda, em São Luís do Purunã. Ele é geólogo e diz que o valor disso tudo é incalculável, tanto pelo relevo diferenciado, quanto pelo patrimônio ecológico e arqueológico da Scarpa Devoniana. E o que mais ameaça a Scarpa? Puxa vida, talvez um uso inadequado e principalmente talvez a ignorância nossa em não conhecer tanta diversidade, tanta singularidade, que nós somos tão ricos em beleza, em patrimônio natural e ao mesmo tempo tão negligentes. Temos que pensar sempre numa coisa: todos precisam ganhar, todos precisam trabalhar, mas o sentido da preservação, e acho que o turismo é uma coisa fundamental, porque o turismo justamente ajuda a divulgar esta uma beleza de todos. Então significa que temos que conhecer e só consegue preservar quem conhece.